bem-vindos a mais uma aula de programação CNC, e nesta videoaula eu irei demonstrar, o fluxograma, o algoritmo, que a gente segue para criar um programa no torno CNC na linguagem Mach9. Bom, então o início do meu programa ele vai ter essas duas informações, tá? O nome do programa, P, que na linguagem Mach9, tá? O nome dos programas sempre vai ser P em um dígito, P1, P2, P3, P4, tá? É desde P1 até P99, então são só esses endereços disponíveis, não dá para mim criar um nome qualquer. E eu vou começar o torno com uma função G99, e essa função aqui ela tem o objetivo dela é cancelar uma outra que porventura alguém possa ter usado, O G92 ele é usado para fazer mudança de origem. Então, se alguém fez uma mudança de origem antes de eu executar o meu programa, o G99 vai eliminar essa alteração. Funciona mais ou menos assim, ó. Eu estou com a ferramenta aqui na posição X0Z30, então vamos só para a gente estar começando no torno, se habituar, Então meus eixos aqui é o eixo no diâmetro, O eixo no diâmetro é o eixo aqui, o eixo X, tá? E aqui no eixo do comprimento da peça é o eixo Z. E o nosso torno é um torno que a ferramenta trabalha aqui na frente, trabalha nessa região aqui, ou seja, da linha de centro para baixo. É um torno com torre dianteira, tá? Então o eixo X está para cá e o Z está para cá. Então X0 está no centro, Z30, 30 milímetros para a direita. E aí o programador escreveu isso aqui, G92 X0 Z0. Então aonde a ferramenta está ali, ó, Z030, aqui vai ser a origem, tá? Então ele fez uma mudança de origem aqui, tá? Fez uma translação da origem, veio para cá, ó. Então a partir daqui o zero está aqui. E aí o programa segue com o zero aqui, tá? O programa segue. Quando eu desejar voltar ao zero original da peça lá, eu escrevo G99, daí ele anula isso aqui, daí ele volta para essa posição, e esse zero aqui é ou é o 54 ou o 55. Então o meu G99 lá no início do programa ele é mais uma segurança, tá? Uma segurança para começar o programa bem. A próxima etapa é trocar a ferramenta. Para trocar a ferramenta nós vamos usar essas linhas aqui, ó. Aqui, tá? Mais o M12, M11 e M12, ó. Então todas essas linhas. Bom, começando lá com a linha 20, ó, T0. O T0 ele cancela o corretor, tá? Fazendo uma analogia ao Siemens, tá? Uma analogia ao Siemens. Esse T0 é o D0 do Siemens. Só que aqui ele está numa linha sozinho, ó. Então, por que eu cancelo a ferramenta? Porque eu vou ativar outra, que eu estou ativando outra ferramenta. Então, para não dar erro, a gente cancela a ferramenta atual. Cancela o que? As medidas dela, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona. Aqui, ó, T0. Tá? Ó, eu chamei a ferramenta M6, trocou. E essa ferramenta ela tem aqui, ó, 52 milímetros para fora da torre no eixo X e 6,9 no eixo Z. Essas duas dimensões aqui a gente no setup da máquina a gente preenche essa tabela, tá? Preenche essa tabela. Aquele 06 lá, ó, o segundo 06 é a linha 6 aqui, tá? É o corretor 6, ó. Então a gente preenche o quanto que a ferramenta ficou para fora da torre, porque o programador sempre vai trabalhar com a ponta. Mas o programador não precisa saber disso aqui. O programador tem que programar com ferramenta 6, corretor 6, e no setup da máquina a gente preenche aqui,
tabelinha das dimensões da ferramenta. Então a ferramenta foi carregada, as suas medidas, e o programador botou 94,50 negativo. O que chegou aqui nessa coordenada 94,50 negativo? A ponta da ferramenta, porque a máquina sabia qual é os comprimentos que ela tinha. Se a máquina não sabe esses comprimentos, a máquina sempre considera a torre. Então, se eu tivesse me esquecido aqui de preencher o corretor 6, né, o corretor 6 aqui estava zerado, né, o que ia chegar ali era a torre, ó, essa face ia estar ali, e a ferramenta dentro da peça. T00, daí agora cancela a ferramenta, né, cancela as medidas, e a partir do cancelamento o que vale é a torre, não vale mais a ponta. Tá? Então, X100 Z20, tá? O que aconteceu? 120, é a torre que veio. Essa face está no diâmetro de 100 e essa face está no diâmetro de 20, na distância de 20 em relação ao zero peça. A ponta da ferramenta agora não está programando mais. Então esse é o efeito que faz o T00. G54 e G55 é o zero peça. Aqui nós temos só dois, 4, 5, 5. Isso aqui é um ponto de troca, ou seja, eu tenho que afastar a ferramenta da peça para poder trocar. Isso não tinha no centro de zonagem, né? Tu mandava ele subir, o ponto de troca ele subia. Aqui no torno, se tu não afasta a ferramenta, poderá dar colisão. Tu não pode deixar a ferramenta próxima da peça, porque a torre gira, e se tem uma ferramenta muito comprida vai bater na peça, né? O T0101, então a gente tem os dois dígitos, tá? Os primeiros dois dígitos é a posição. A nossa torre lá tem 8 posições, ferramenta 1, 2, 3, 4 até 8, tá? E o segundo dígito aqui, ó, esse é o corretor, tá? Corretor, aquela linha daquela tabela que a gente tem que preencher no setup da máquina. Aqui eu escrevo o corretor. Não é obrigatório a ferramenta 1 usar o corretor 1, tá? No Mach 9 se tem lá 28 corretores, tá? E eles são únicos, ou seja, se tu usou o corretor 1 na ferramenta 1, tu não pode usar o 1 com a ferramenta 2, tá? Não é flexível que nem no Siemens, tá? Aqui existe um corretor 1. Se ele foi usado aqui, não pode ser usado com outra. Mas eu também não sou obrigado a usar 1. Eu posso botar ferramenta 1 com o corretor 20, tá? Pode, desde que a pessoa que vai preparar a máquina, né, coloca lá no corretor 20 as medidas da 1. M6 é para fazer a troca, né? Aqui no torno é só girar a torre, e esses dois aqui, M11 e M12, é a faixa de rotação. Nessa máquina a gente tem que programar qual faixa a gente vai trabalhar, se é a faixa baixa de rotação ou a faixa alta, por causa da potência. Essa curva aqui, a curva A, é o M11, tá? É a faixa de rotações baixas, e a outra curva aqui é o M12, a faixa de rotações alta. Então, ó, um exemplo, eu vou trabalhar, vou botar aqui a canetinha, eu vou trabalhar com uma rotação de 1000, tá? Vou trabalhar com a rotação de 1000, S1000, e eu uso a faixa de rotações baixa, M11, tá? O que isso vai influenciar? Vai influenciar na potência disponível, tá? Porque o motor tem DCV, mas em diferentes faixas de rotações essa potência diminui. Então, se eu olhar o gráfico aqui, ó, se eu pegar aqui mais ou menos o 1000 e subir ele até o A, ó, quanto que eu estou trabalhando? Com 10 CV. Se eu trocar e botar M12 com 1000, vai chegar aqui, ó, nessa curva aqui, e eu tenho aqui menos de 10 CV, tá?
linhas gerais, o que a gente pode interpretar aqui desse gráfico? O M11 aqui, ó, abaixo de 600 tu não está trabalhando com DCV, não tem jeito, né? Os DCV só está acima de 600, de 600 a 2.800, esse é o limite do M11. O M12 ele começa a perder potência abaixo de 1.333 e de 1.333 até 4.000 é 100% da potência. Então eu botei aqui, ó, botei isso aqui, ó, abaixo de 1.333 M11, entre 1.233 e 2.800 qualquer um dos dois, e acima de 2.800 M12. Inclusive o M11 acima de 2.800 não funciona, tá? Se a gente botar lá M11 e ligar a máquina em 3.000, vai dar um erro, tá? Porque o M11 só vai até 2.800, certo? Deixa eu pegar a caneta aqui, vamos voltar. M11, M12. Bom, agora tem uma grande diferença do torno pro centro de usinagem é aqui, ó. Tem eu botei no fluxograma ali uma decisão. A operação que vai ser feita é uma operação de furar ou é uma operação de roscar? Daí eu vou ter duas respostas, sim ou não, tá? Se for sim, eu vou programar o torno de um jeito. Se for não, eu vou programar de outro jeito. Então eu tenho dois métodos de programação do torno CNC. Então que é isso aqui, ó. Imagina o torno convencional. Nós temos uma peça de 30 de diâmetro para tornear. A velocidade de corte lá recomendada, eu olhei lá o material da peça, o material da ferramenta, 50 metros por minuto a velocidade de corte. O AP vai ser 2 milímetros. Qual é a rotação que a gente vai usar? — 530, tá? Usei essa fórmula aqui, né? VC vezes 1000 pi vezes D, 530. Aí vamos supor que lá no torno convencional tenha 530. Eu vou lá, ajusto 530 e começo a usinar. Começa a dar vários passes na peça. Tá? Então, no primeiro passe, como eu vou remover 2 mm de AP, no primeiro passe, né, a peça já vai ficar com 26. Então, vou tornear isso aqui. Então, a peça já vai ficar com 26. E aí eu vou dar mais um passe. Mas aí, o diâmetro da peça diminuiu, né? Aqui na fórmula da rotação, ó, esse D diminuiu o D, né? De 30 foi para 26. A rotação, né? A rotação é sempre constante lá no torno convencional, né? Sempre não muda. Os 530 continuam. Então, se a rotação continua a mesma, o diâmetro diminuiu, né? O que aconteceu com a velocidade de corte? A gente pode ver nessa fórmula, ó, né? Pode ver nessa fórmula. O D diminui, o N permanece o mesmo. O que vai acontecer com a velocidade de corte? Vai diminuir. Quer ver, ó? Quanto que fica a velocidade de corte? Ó? A velocidade de corte de 50 baixou para 43,3. E se eu continuar dando passes, o diâmetro vai diminuindo mais, a velocidade de corte vai diminuindo mais. O que tem de ruim em velocidade de cortes baixas? Dificuldade de cortar o material. Tanto que quando a gente faz um faceamento, o diâmetro vai diminuindo até chegar em zero. Tá? Chegar em zero. Então, em zero, a velocidade de corte, né? A velocidade de corte é zero. A velocidade de corte com o diâmetro zero aqui, né? Se tu botar zero aqui, é zero. Então, por isso que quando a gente olha uma peça torneada no torno convencional, a região do centro ali é a região que tem o pior acabamento.
Não sei se vocês já perceberam isso. Por quê? Porque as velocidades de corte são muito baixas. Tá. No torno CNC tem como corrigir isso. Tá? Então no torno CNC a gente pode trabalhar, né, com uma velocidade de corte sempre constante. Para manter a velocidade em 50, o que deve acontecer com a RPM, né? Então se esse VC aqui vai ser sempre 50, o D diminuindo, né, a rotação tem que aumentar, né? Se o D diminui, o N tem que aumentar para manter a velocidade constante. Então, como diminuiu para 26, né, quanto que teria que aumentar a RPM? 50 vezes 1000, π vezes 26. Então no segundo passo eu já tinha que, de 530 eu já tinha que botar 612, e depois no próximo passo aumentar, então o CNC faz isso, né? O CNC ele faz essa compensação aí da rotação para trabalhar com VC constante. Então na minha resposta lá, sim, a operação que eu vou fazer é furo, rosca, né? Então é assim, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com RPM constante. RPM constante é G97, e eu coloco aqui o 1800 e o M3. Então essa rotação aqui sempre vai ser calculada. Isso aqui, ó, G97, rotação e ligar, isso aqui é um torno convencional. Tu liga a placa e ela fica sempre na mesma frequência. Quando é que se usa isso? Só para duas coisas: quando vai fazer furo com broca e quando vai fazer rosca. Todas as outras operações, não, a resposta é não. Não é furar e roscar. Então eu vou trabalhar com VC constante. G96 ativa a velocidade de corte constante. O valor da velocidade 150 aqui, ó, metros por minuto. E eu vou ter que limitar a rotação em 3000 ou 3600. A nossa máquina vai até 4. Então eu limito a rotação e ligo. O G92 está de novo. Agora aqui ele não está fazendo mudança de origem, ele está limitando a rotação. Sempre que se trabalha com VC constante, a gente tem que limitar a rotação. Por quê? Por causa da matemática. No cálculo da RPM, VC vezes 1000 e π vezes D. Imagina num faceamento, esse D aqui vai tendendo a zero, né? Esse D vai tendendo a zero, ele vai se chegando a zero. Então o N vai tendendo ao infinito. Então quando esse D aqui chegar a zero, aqui vai dar zero, o zero é infinito. Certo? Então por isso que a gente tem que limitar a rotação. Eu estou limitando aqui em 3000, então ele vai corrigindo esse N, vai corrigindo, vai aumentando. Quando chegar em 3000 ele para, daí ele continua com os 3000. Então esse aqui é o limite que ele vai chegar. Depois disso a usinagem, instruções de programação de acordo com o programador, e é aqui todos aqueles recursos que nós vimos, né? G1, G2, G3, G4, subprograma, correção de raio, ciclos. Aqui não tem programação parametrizada, não tem programação com frames, não tem muita coisa. Depois, precisa de mais operações? Não precisa de mais operações. Então vamos encerrar aqui, ó. T00, escreve um comentário fim, o zero peça, o ponto, o M30. Mas tem mais ferramentas, então começa tudo de novo. Começa lá Deus da troca da ferramenta, programa G97 ou G96, usina, e até terminar a peça. Tá certo? Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo de programação de torno no CNC.